Queridos, hoje é o quarto domingo do Advento e nós, durante todo esse período especial para nós trabalhamos uma série de mensagens. Jesus, a esperança para todos os povos. E antes da gente começar essa mensagem, essa breve meditação nesse último domingo do Advento, onde fala justamente do anúncio do nosso Salvador, eu quero contar uma breve história para você. Certa vez, num povoado muito distante e muito isolada, uma comunidade isolada, um médico ficou sabendo que eles estavam sofrendo de uma doença gravíssima. E ele ficou pensando em como ele poderia resolver essa questão. Esse médico não era um médico qualquer, era um médico muito renomado, reconhecido justamente pela sua capacidade, reconhecido por aquilo que ele já tinha feito, pelo seu histórico. E ele pensou de que formas ele poderia ajudar aquela comunidade isolada com aquela grave doença. Então ele falou, eu vou fazer vídeos que cheguem até eles, ensinando em como eles devem fazer para que essa doença vá embora. Ele pensou de enviar uma turma dos seus médicos residentes. Talvez eles pudessem dar conta do recado, de acordo com as instruções que ele pudesse dar para aqueles médicos, eles fossem até lá e talvez conseguissem uma solução para aquela comunidade, mas algo inesperado aconteceu. Avaliando todas as possibilidades que ele teria para resolver aquelas questões, ele resolveu entrar naquela comunidade. Ele mesmo resolveu abandonar o seu conforto, o conforto não apenas do hospital, mas também da sua academia, Era um médico renomado. Ele divide aquele tempo e passa a dedicar a sua vida para aquelas pessoas. Ele passa então a dividir a mesma comida simples que eles. Ele passa a respirar aquele mesmo ar pesado daquela comunidade. Ele corre os mesmos riscos de contaminação dos demais moradores daquela comunidade. Ele dorme no mesmo chão que a comunidade dormia. E por que ele fez isso? Porque ele entendeu que existem dores na vida humana que são apenas capazes de cura, de receber cura com a presença. Ele entendeu que existem sofrimentos que são incuráveis por conta da distância. Ele entendeu que há diagnósticos que não se resolvem apenas com discursos, que não se resolvem apenas com vídeos explicativos. Existem vidas que não são restauradas por ordens à distância. Existem dores que, para serem curadas, precisam de um envolvimento direto. Existem realidades que até se transformam quando o outro indivíduo entra na realidade da pessoa. E foi assim que aconteceu. Quando aquele médico entrou naquela comunidade, a realidade daquela comunidade mudou. As pessoas não o enxergavam mais como um médico, simplesmente, mas como alguém que se importava. As pessoas começaram a olhar para aquele cenário e não viam mais um tratamento em si, mas eles viam dignidade em todo esse processo. Eles não encontravam apenas cura naquele médico, mas encontravam também esperança para viver, porque a presença por si só daquele médico na comunidade já enchia aquele lugar de uma esperança. E como eu comecei dizendo a você, hoje nós estamos no quarto domingo do Advento. E depois de falarmos nos domingos anteriores sobre um momento de expectativa, e depois, no segundo domingo, nós falamos sobre a preparação da chegada do Messias. Depois, nós falamos sobre a esperança dessa chegada. Agora nós somos conduzidos ao coração, ao cerne do Advento. E é isso que o Natal nos anuncia. Deus
ele não enviou para nós apenas os seus mandamentos. Deus não mandou para nós apenas as suas mensagens por meio dos seus profetas. Ele não delegou a missão, ele veio. Ele chegou, ele entrou na nossa história, ele caminhou no nosso chão, ele respirou o mesmo ar que a gente, ele sentiu a nossa dor, ele carregou o nosso pecado. O Natal é a história do Deus que não ficou do lado de fora da história. É a história do Deus que decidiu entrar nesse cenário, entrar na nossa história. Portanto, o ápice do advento, o ponto maior desse período, não é a data em si, porque o Natal, ele pode ser considerado, como é para muitos, uma tradição. Para outros, ele é considerado também uma celebração, mas não. O advento, ele culmina em uma pessoa. O ponto alto do advento é alguém que veio. E por isso o tema da mensagem de hoje é o Deus que se fez carne. O Deus que se fez carne. Por isso eu convido você para que abra sua Bíblia, abra o seu smartphone, ou então acompanhe com a gente aqui o Evangelho de João, no capítulo 1. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. João, capítulo 1, verso 1 ao verso 14. Será que dá para ler aqui? Acho que dá, né? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos os homens virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ler comigo esse último verso? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meu irmão, minha irmã, a primeira lição que nós podemos extrair aqui do texto, e fica muito clara, é que Jesus veio até nós. E quando João começa a sua carta, o seu evangelho, repare que ele não começa no Natal com uma manjedoura, pastores, estrela, nada disso. Também diferente de Mateus, que foi, se você lembra bem, o primeiro texto que a gente abordou, quando ele começa com uma genealogia, né? Tratando sobre histórias ao longo dos tempos. João, aliás, ele vai além. João, ele não começa com pessoas. João começa antes mesmo do tempo. João começa antes da criação. João começa antes da história. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O que João nos mostra é que o Natal, ele não começou em Belém. O que o João nos mostra é que o Natal, ele começou, na verdade, antes da fundação do mundo. O menino que foi acolhido na manjedoura é o Criador de todo o universo, o autor da vida,
o Senhor de toda a história. Isso significa que Jesus, ele não veio apenas como um plano contingencial, algo para resolver os problemas humanos, nem como uma situação improvisada por Deus, né? Por causa do pecado. Ele veio por um propósito eterno, um propósito que vai muito além do nosso tempo. Jesus, ele foi pensado antes que o mundo houvesse. Antes que houvesse a queda do homem, antes que houvesse o pecado, já existia um Salvador. Amém, queridos? Antes que o pecado houvesse, o nosso Salvador já existia. Jesus veio até nós. Mas nós continuamos ainda, no verso 4 ao verso 9, diz o seguinte: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. A segunda lição que nós podemos extrair aqui é que Jesus veio por uma causa. E a causa é a seguinte: Jesus veio por causa da nossa escuridão. Jesus veio por causa da nossa escuridão. João, ele retoma o tema que permaneceu durante todo o advento, né? Quando a gente fala de luz e trevas. Pode passar aí, tá, Dani? Você vai reparar que ele traz à tona um ponto que a gente falou muito durante todo o advento, né? Sobre luz e trevas. A luz, na verdade, ela não ignora as trevas. A luz, ela não negocia com as trevas. A luz, na verdade, ela invade as trevas. E João faz essa afirmação aqui que é poderosa, que as trevas não são capazes de prevalecer na luz. Portanto, o que eu quero dizer a você aqui essa noite é o seguinte, meu irmão e minha irmã, é que quando essa luz, ela entra na sua dor, quando essa luz entra na sua confusão, quando essa luz entra na sua culpa, a nossa escuridão moral, a nossa escuridão espiritual, ela é derrotada. Quando Jesus entra na história, quem permanece é a luz dele. Quando Jesus entra, é a luz dele que vence todo tipo de treva e pecado, amém? Mas infelizmente, a verdade dos homens é que essa luz é ignorada. O texto continua dizendo lá no verso 10, que o verbo estava no mundo, mas o mundo que foi feito por intermédio dele, não o conheceu. Mais ainda, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Não o receberam. E aqui a gente encontra um dos momentos mais gloriosos, porque essa frase ela é extremamente triste, mas nós sabemos qual foi o desfecho disso. O Criador, ele entra na criação, o autor da história entra na sua história, mas ele é rejeitado. E isso escancara o maior problema da humanidade. E o maior problema da humanidade não é a falta de informação, não é a falta do saber quem é a luz. Na verdade, o maior problema humano é a resistência do coração. As pessoas não rejeitaram Jesus não era porque não sabiam quem ele era. As pessoas o conheciam. A palavra nos mostra que há pequenos gestos, pequenas palavras, momentos simples eram necessários para expor toda a verdade do Mestre. Mas eles rejeitaram, porque, na verdade, as pessoas não desejavam que ele governasse o seu coração. E esse, provavelmente, pode ser o seu problema,
aqui essa noite. Não é que você não saiba quem é Jesus. Não é que você não tenha respeito por Ele. Não é que você até tenha uma consideração por quem Jesus é. Não é porque lhe falta informação. Mas talvez você conheça as histórias, conheça os textos, conheça até os cânticos que a gente canta aqui. Mas o problema não está na mente, está no coração. Jesus, ele não é rejeitado porque ele é desconhecido, mas porque governar custa. E entregar o governo do coração custa. E entregar o controle da alma custa. Porque permitir que a luz entre em você significa abrir mão do controle da sua vida. Significa deixar que ele ilumine áreas que talvez você não queira que sejam iluminadas aqui essa noite. Deixar Jesus entrar significa permitir que Ele confronte as suas escolhas, que Ele confronte os seus caminhos, que Ele confronte os seus hábitos, que Ele confronte as suas prioridades. E aqui nós temos algo essencial que a gente aprende com esse texto, é que as trevas não são capazes de prevalecer contra a luz. As trevas, elas só permanecem onde a luz não é recebida. Grave bem isso. As trevas só permanecem onde a luz não é recebida. Mas o texto continua. Diz o seguinte no verso 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de novo, nasceram de Deus. E aqui está a verdade mais poderosa do Evangelho. Aqui está a verdade mais poderosa do Advento, que o Natal não se trata apenas do nascimento de uma criança nesse mundo. O Natal, ele só acontece de verdade quando ele é recebido. O Natal só é capaz de acontecer verdadeiramente quando corações se abrem diante dele e entregam o seu controle para Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, nós não somos feitos filhos de Deus simplesmente pela herança dos nossos pais. Nós não somos filhos de Deus simplesmente pelo nosso modo moral correto de agir. Nós não somos chamados filhos de Deus pelo esforço humano, por aquilo que a gente pode fazer de bom pelo mundo. Não é por essas coisas. Somos feitos filhos, diz a palavra do Senhor, pela graça, mediante a fé. É isso que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, quando diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não é por causa de obras, não é para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Por isso, entender o nascimento de Cristo, meu irmão e minha irmã, é tão necessário. Por isso, você está aqui essa noite, para que você entenda de fato o valor que é um menino nascer. Vai muito além de uma criança, vai muito além de uma manjedoura. A chegada de Jesus na vida de alguém nunca pode ser neutra. Enquanto ele esteve aqui conosco, ela nunca foi neutra. Em todos os seus contatos, essa presença foi transformadora. E se ela, meu irmão e minha irmã, ainda não transformou a sua vida, existe algo ainda que pode acontecer. Porque quando Jesus chega de fato, quando essa luz ilumina as trevas, os valores são ajustados, as prioridades são redefinidas, os relacionamentos são restaurados, a esperança renasce, o passado perde o domínio sobre você, o futuro ganha sentido, a sua vida ganha propósito. Porque onde Cristo nasce, algo tem que morrer. O orgulho
morre quando Cristo nasce no seu coração. A autossuficiência morre quando Cristo nasce no seu coração. A falsa segurança da sua vida morre quando Cristo nasce no seu coração. As dúvidas que você tem, as suas perguntas que jamais foram respondidas aí afora, elas morrem quando Cristo nasce em você. E onde Cristo nasce, coisa nova acontece. Onde Cristo nasce, nasce também com Ele vida. Onde Cristo nasce, nasce com Ele também perdão. Onde Cristo nasce, nasce com Ele também propósito. Nasce com Ele restauração. Nasce com Ele reconciliação. Por isso, meu irmão e minha irmã, a mensagem que eu quero deixar para você aqui essa noite é que Jesus precisa nascer em você. De nada adianta uma festa, de nada adianta uma celebração, de nada adianta um presépio e um boneco, se Jesus verdadeiramente não nascer no seu coração. Quando nós lembramos o Natal, nós falamos de um menino que nasce ao mundo, mas o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, ela pega esse momento e ela confronta o seu coração perguntando: será que ele já nasceu no seu coração? Será que ele já nasceu de fato no seu coração? Porque é possível a gente celebrar o Natal, é possível a gente ter um tempo de festa em família, mas manter Cristo do lado de fora. É possível admirar a história de Jesus, é possível admirá-lo como homem aqui na terra, mas sem nunca receber a pessoa. Mas hoje, o convite não é para admirar tão somente o menino e a manjedoura, mas para receber esse rei glorioso no seu coração. Quando Jesus nasce em nós, a luz entra. Quando Jesus nasce em nós, as trevas recuam. Quando Jesus nasce em nós, a vida começa de novo. É isso que a palavra nos diz. Uma nova vida em Deus. A chegada de Jesus, ela faz nova todas as coisas. E quando eu falo todas as coisas, eu falo que ela faz nova inclusive você. E esse pode ser o momento perfeito para que Cristo não seja apenas lembrado nesse Natal de 2025, mas que Cristo seja de fato recebido no seu coração. Porque o maior milagre do Natal, na verdade, não se trata de uma criança e não se trata de um berço simples em Belém. O maior milagre do Natal é quando Cristo verdadeiramente nasce em nós. E hoje, o que Jesus pede a você não é apenas que você creia em algumas verdades. Na verdade, o desejo de Jesus é que você abra espaço. O desejo de Jesus é que você deixe essa luz entrar. O desejo de Cristo é que você entregue a Ele o governo, de fato, do seu coração e da sua vida. E agora a pergunta que eu quero fazer a você aqui, essa noite. Será que você vai continuar resistindo a essa luz? Ou será que você vai permitir que de fato Jesus entre na sua vida e faça coisa nova nela?